Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana de 4/9/2017. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra e venda de qualquer tipo de ativo financeiro. Então, dando início à nossa análise, primeiro vamos fazer o apontamento no nosso relatório COT. Como de costume, toda semana nós fazemos uma análise técnica em conjunto com o relatório COT, ou seja, o sentimento do mercado, se o instrumento financeiro que estamos analisando ele está mais comprado ou mais vendido. Só fazendo uma correção, eu recebi um e-mail durante a semana de uma pessoa que com certeza deve estar acompanhando o relatório COT. E na semana retrasada, na semana do dia 21, okay, onde nós tivemos selecionado algumas moedas, o índice, ouro, ou seja, o índice do dólar, tá? Eu tinha selecionado durante a nossa análise, provavelmente eu deixei por último, e no momento de salvar, eu não salvei, ok? Mas no momento que eu fiz o vídeo, ele estava selecionado para venda, isso na semana para 21/8, e no momento eu não devo ter salvo, e na semana seguinte, quando eu fui fazer a análise, eu não fiz o apontamento do índice do dólar, ok? E revendo o vídeo, realmente, né, conforme no e-mail que ele descreveu, eu tinha feito a seleção do índice do dólar, depois olhando os índices de força e score aqui, realmente ele era indicação de venda. Então, fazendo a correção, nós colocamos como venda o índice do dólar. Eu já fiz o apontamento, foram 1.200 pontos positivos. Foi respectiva a esta semana, okay, onde nós tivemos a abertura e a venda aqui totalizando aí 1.200 pontos, ok? Então, feita a correção. Então, nós vamos colocar como verde. Então, foi um acerto. Ok, já coloquei, fiz o apontamento aqui embaixo. 1.200 pontos positivos, onde fez a soma na planilha de apontamento. Perfeito? E agradeço a pessoa que enviou o e-mail, ok? Pela atenção. E fique à vontade, tá, pessoal? Quando qualquer tipo de desvio aí ou erro aí que vocês observam, pode estar mandando e-mail aí que nós fazemos a correção, ou qualquer outro tipo de observação. E vamos então ao apontamento da semana passada, que nós temos então o que foi selecionado. Eu já fiz aqui o levantamento para não ficar muito longo o vídeo. Então, a semana passada nós tivemos a Libra venda, o AUD compra e o ouro compra, ok? Foram selecionados somente esses três instrumentos financeiros, onde a Libra ficou negativa, era venda, provavelmente deve ter fechado positivo, né? Lembrando que a metodologia que nós estamos utilizando aqui não é uma metodologia operacional adequada, okay, para ele estar operando, é apenas uma direção. Por exemplo, se eu estou com um sentimento, se o relatório está mostrando um sentimento de venda para a Libra, o setup que eu vou utilizar no intraday para buscar a Libra, eu vou estar dando preferência estar vendendo, tá? Para pegar operações mais longas. O mesmo exemplo para Audi. Se eu estou buscando, se o sentimento está buscando compra, eu estarei no meu intraday buscando compra no Audi. E no Gold mesmo, o mesmo exemplo, ok? E o apontamento que nós fazemos aqui é um apontamento bem sem qualquer tipo de estratégia. Nós pegamos a abertura do mercado e o fechamento, na abertura no domingo e o fechamento na sexta, e fazemos um apontamento da quantidade de pontos, né? Fazemos uma aferição aí desse resultado, tá? Então não é nenhum tipo de estratégia, apenas para irmos acompanhando semanalmente, né, o relatório. E mesmo nós podemos observar mesmo esses instrumentos financeiros que foram negativos, era venda, em algum momento, tá, ele teve um movimento forte durante a semana de queda que nós poderíamos estar aproveitando no intraday. E aqui na planilha de baixo o resultado em pontos, tá, que nós tivemos. Então nós tivemos a Libra que não deu certo, menos 200 pontos,
o Audi mais 440 pontos, totalizando 240 pontos, as moedas. E depois eu separei a planilha de baixo, onde nós temos o SP500, o ouro e o petróleo, okay? Mas totalizando mais 3.200 pontos, totalizando então um total 3.440 pontos. Então, nós já temos um acumulado desde o início do acompanhamento com esta metodologia, 55.915 pontos. E para a semana de 4/1, nós selecionamos o índice do dólar, compra, a Libra mantém a expectativa de venda, tá? Depois nós vamos ver no gráfico todos esses instrumentos e o porquê, tá? Apesar do sentimento ainda estar selecionando venda, também temos um padrão técnico. O Audi mantemos a compra, NZD venda, SP500 compra, o Gold, o ouro compra e o petróleo venda, ok? Hoje na semana nós temos um número maior de seleção para a próxima semana. Esta seleção é feita com base no índice de força que eu desenvolvi através do relatório, ok? Então nós temos aqui um score de força que eu seleciono, tem alguns padrões de interpretação para sinalizar um sentimento. É claro que nós analisamos também para cada instrumento financeiro, como exemplo o índice do dólar. Nós vamos ver o relatório, né? Aqui nós temos um apontamento de uma semana a outra, o fluxo de compradores e vendedores. O euro, por exemplo, nós podemos observar que ele está bem lateralizado, os compradores e vendedores, o volume por um todo também lateral. A Libra, que nós estamos sinalizando venda, o porquê nós temos semanalmente um aumento do volume vendedor, já uma redução do volume comprador e um aumento do volume em conjunto, ok? Então sinaliza aí uma grande probabilidade de venda, por isso que nós selecionamos venda, mantemos a expectativa de venda para Libra. Vamos ao gráfico agora fazer o estudo das principais moedas. Então, iniciando pelo índice do dólar, nós temos então, vamos colocar gráfico semanal, o preço testou essa região, essa zona de suporte, okay? Nós podemos observar que houve uma rejeição já pelo gráfico semanal. Vamos para o gráfico diário, vou apagar essas linhas aqui. O que nós temos? O gráfico diário, um movimento de forte tendência, uma correção, um segundo movimento formando um novo fundo, né, um fundo duplo ou W, né, sinalizando então essa nova tentativa de teste dessa região, dessa zona de suporte. Um belo de um candle de rejeição, ou seja, quando os vendedores chegaram nessa região, houve uma forte entrada por parte dos compradores. E o último pregão na sexta-feira, também um candle interessante de rejeição aí, na tentativa de empurrar o preço para baixo. Então nós podemos até desenhar aqui a formação de um padrão. 38, 886. Podemos desenhar um morcego. (161) coincide que está bem próximo. Então aqui seria a formação, estamos desenhando um padrão, possível padrão harmônico. Bom, desenhado o padrão, quando nós temos o ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, então a expectativa de vir buscar esse ponto D. Nós temos um outro padrão aqui, que é um derivado aí dos padrões harmônicos, que é o Shark, quando nós temos o ponto C ultrapassando o ponto A, tá? Só que ele vai ser um padrão de extensão, ele vai vir ultrapassando o ponto X, então vamos ser um pouco mais conservador num primeiro momento, depois quando chegar nesse momento que nós analisamos, né, a formação, para ver se vai ter a extensão e se vai ser esse padrão realmente, o Shark aí que nós podemos buscar. Mas aqui já é
um grande movimento, 2.900 pontos aí no índice do dólar para buscar a ponta compradora. Então vamos colocar a setinha. Expectativa. Tecnicamente, nós temos um padrão, um belo de um padrão sendo montado. E olha que interessante, o nosso indicador aqui, nossa ferramenta de direção, está sinalizando uma bela de uma divergência. Então, nós temos um fundo mais baixo e a ferramenta que não sinalizou esse fundo mais baixo, fez um fundo mais alto. Perfeito? Então, nós temos divergência, nós temos um padrão em formação, um possível padrão, e nós temos o sentimento, tá? O sentimento do relatório COT lá, comprador. O dólar. O sentimento está neutro, eu não selecionei nem para compra nem para venda, porém, tecnicamente, eu acredito ainda e principalmente após essa formação desse belo candle de rejeição e uma correção. Tá? Nós temos um belo de um padrão também que foi desenhado já há muitas semanas atrás, há meses atrás, né, que era esse movimento de alta. Nós temos esse aqui seria o ponto D para buscar uma bela de uma reversão. Porém, nós temos uma correção que ainda não foi feita, tá? Pelo preço aí, e podemos estar nesse nível, nessa região de reversão. Então, tecnicamente, eu mantenho aí, vou pegar essa setinha aqui e jogar aqui, essa expectativa de correção do EURUSD. Temos também uma pequena divergência, pois uma divergência entre topos mais altos e topos mais baixos, ok? Bom, a Libra vamos manter, lembrando que nós vamos manter a expectativa de venda. Lembram que a expectativa era de queda semana passada, o preço abriu aqui, chegou a fazer movimentos aí até de 700 pontos, tá? Mas fechou aí na casa dos 200 pontos negativo, ok? Testou esse nível de resistência, daqui é uma linha secundária da nossa LTA, okay? Então, e o sentimento está vendedor da Libra, então eu acredito na continuidade, a expectativa continuidade de movimento de queda. Gráfico semanal, nós temos também uma bela de uma divergência, topo, topo mais alto, topo, topo mais baixo. Ok? O AUD, relatório COT selecionado para compra, okay? E tecnicamente mantemos também a expectativa de compra, ok? Ele foi, a semana passada era compra, né? Ele fechou positivo, podemos dizer, abertura e fechamento. O mercado testando essa LTA, serviu como suporte. Lembrando que nós temos um ponto de resistência, uma zona de resistência importante, 0.80500, tá? Então vamos ficar atento quando bater nesse nível, que já foi um nível de resistência importante. Gráfico semanal nós temos 81.500 também, uma região. Então a expectativa mantemos de compra aí para a próxima semana o AUD, o USD. O USD CAD, dólar americano versus dólar canadense, está num forte movimento de valorização do dólar canadense, okay? Ou seja, quando nós temos aí o dólar versus o CAD, nós buscamos, né, nesse fortalecimento do CAD uma queda do par de moeda dólar americano versus dólar canadense. Relatório COT está neutro, não selecionei para nada, porém nós podemos observar que o fluxo comprador ainda permanece alto, ok? Nós temos aí acima de 149% a média, em contrapartida 52% os vendedores, ok? Houve um aumento significativo de vendedor nessa última semana. Graficamente, nós não temos nada bem definido, compradores aumentou um pouco, só que vendedores aumentou também, perfeito? Por isso que ele está neutro. Vamos para o gráfico. Nós não temos nada definido no sentimento e, tecnicamente, o mercado testando esta região de suporte,
tá? Houve uma pequena sombra, o que nós temos que aguardar agora a abertura da semana e se o mercado vai dar continuidade nesse movimento de queda e vir a testar esse nível de suporte, que é um suporte do gráfico semanal, e nós podemos depois arredondar o número redondo para identificar. Fica uma zona 1.21250. Okay, então nós temos lá. Vamos aguardar então a abertura do mercado no início da semana e ver o comportamento do preço, se ele vai continuar, se ele vai fazer realmente uma reação de correção ou ele vai continuar a cair. O SDJPY, o dólar americano versus ien, o que nós temos? No sentimento nós não selecionamos, está bem indeciso. Tecnicamente nós temos o preço testando esse nível de suporte, 108.800, uma divergência bem visível, bem clara entre o nosso indicador de força de direção e o preço, fundo mais baixo e fundo mais alto, perfeito? É claro que o dólar ien ele está bem influenciado aos acontecimentos lá no Oriente. Até tem um artigo escrito pelo Rodrigo Rebeck, bem interessante. Eu li ontem à noite e achei bem interessante. Está no Face da YouTrade, tá? YouTrade em português aqui você vai encontrar o primeiro artigo aqui, né, do Rodrigo, onde ele fala sobre bem a parte fundamentalista, sobre a questão de expectativas lá de conflitos, né, e a movimentação, e até ele tem um vídeo aqui ele explicando bem sobre isso, uma possível manipulação ou coincidência. Então é bem interessante estar assistindo o vídeo, está bem explicado ali esse contexto da influência de acontecimentos em um par de moeda. Então, analisando friamente tecnicamente, vamos manter aqui a expectativa. Vou colocar uma setinha aqui de alta. Vamos dar um zoom para ver. Aqui nós temos um padrão que foi desenhado no passado. Esse padrão não cumpriu, que nós podemos ter aqui um segundo padrão maior sendo desenhado, okay? Mas a expectativa ainda aí de uma correção maior após essa queda do SDJPY, ou seja, de um fortalecimento do ien, ok? É claro que isso pode mudar a qualquer momento, como eu acabei de falar sobre o relatório do Rebeck lá, um conflito lá vai influenciar diretamente na movimentação do preço, né? E principalmente dessas Japão muito próximo, né? A Coreia ali, um conflito ali vai influenciar diretamente. Claro, os Estados Unidos também envolvido, mas acredito que no Japão ali possa ter um peso maior de influência na sua economia. NZD-USD. NZD-USD no relatório está selecionado para venda. Okay, nós selecionamos para venda. O sentimento está vendedor. Aqui nós tivemos um belo de um padrão, né, que nós já falamos, um oco, okay, ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço, e foi rompida essa linha do pescoço e mantemos as expectativas. Aqui nós temos níveis interessantes de suporte, okay, vamos ver quando o preço chegar. A expectativa então estaria buscando venda no NZD-USD. O SP500, nós temos aí um movimento bem forte de alta, aguardando correção, essa correção não vem. O sentimento mostra um aumento da força compradora, okay? Nós tivemos aí a própria candle sinaliza, e nós temos um topo, tá, que pode vir a ser testado novamente, pode ser até essa semana. O sentimento está comprador, que nós temos o índice de força do SP500, de 5 a semana passada foi para mais 15, um aumento de 194%. Vamos para o gráfico do SP500 e o gráfico mostra isso também, ó. Um aumento de comprador,
está em 114%. Podemos ver no gráfico o aumento do volume comprador. E os vendedores até diminuiu de uma semana para outra, 91 mil para 87 mil. E o aumento do volume por um todo. Então mantemos para essa semana, né, vamos ver até testar essa região de resistência. Tá? Vamos ver como é que o preço vai se comportar batendo nesse nível nessa semana. O ouro semana passada foi compra, né? Tivemos um belo movimento de alta e essa semana o sentimento continua comprador. Vamos aumentar esse canal que nós traçamos aqui. Vamos colocar no gráfico semanal. Gráfico semanal, o que nós temos? Este nível de resistência e logo após esta resistência do preço. O gráfico diário. Vamos ficar então atento quando o preço testar esse nível de resistência. Está bem próximo também desse canal, nós podemos ter algum tipo de reação. Okay? Apesar do sentimento lá estar ainda comprador, está bem comprador, mas nós temos tecnicamente algumas zonas, regiões de resistência para a semana. O L-Crude está no sentimento vendedor, tá? Nós temos, deixa eu desenhar aqui melhor vamos fazer uma atualização. Nós temos um canal temos o preço trabalhando então em um canal. O relatório, o sentimento vendedor virou bastante, tá? Ele está vindo um pouco comprado, mas está bem vendedor na última semana aí. Apesar dos últimos 2 dias, né, ter feito uma correção, mas ele está sinalizando venda. Vamos ficar atentos, principalmente nesses níveis de resistência do canal. Para quem gosta de trabalhar aí com o petróleo, a expectativa então é de queda. O GBP-JPY. Bom, daqui foi a solicitação de um amigo que eu venho já acompanhando há algumas semanas. A última semana, as últimas 2 semanas, foi uma expectativa de compra, porque nós tivemos um belo de um padrão harmônico. Tá? O padrão harmônico nada mais é que visualmente você tem que olhar, ele tem que estar harmônico, você não pode ficar forçando, né, a formação, e esse está bem, né, esse morcego aqui ele está bem visual, onde nós tínhamos uma possível correção do preço quando ele batesse em 886, nós deixamos desenhado aqui, foi realmente o que aconteceu, ó, bateu e ele subiu na primeira semana e nessa segunda semana também subiu, perfeito? E o alvo para esse tipo de reversão, quando nós temos, é o preço tocando, é o primeiro alvo, é o ponto B, e o segundo ponto é o fundo do padrão, ok? Olhando um pouco mais de longe, gráfico semanal, nós temos o preço lateralizado, né, entre essa resistência e esse suporte, ok? Mas gráfico diário, nós podemos trabalhar nessas formações aí, olhando um pouco mais de perto. A única observação que eu faço da Libra versus Yen agora é que, apesar da Libra estar com uma expectativa de queda, né, o Yen também. O Yen ele também está numa... Então, o interessante é quando nós fazemos uma combinação entre duas moedas, uma forte, uma fraca, uma forte, para buscar um forte movimento direcional. Aqui nós temos, então, duas moedas com o mesmo sentido. É claro que sempre uma vai ter um pouco, independente se as duas são quedas, um pouco uma vai ser mais forte do que a outra, ok? Mas tecnicamente, tá, nós tivemos esses padrões que eu gosto muito, né, desses padrões, eles são respeitados no mercado, esses padrões harmônicos. A análise foi exclusivamente feita com base técnica, né, e continua sendo com essa base técnica. Então o alvo inicial é esse ponto, claro que nós temos que observar, não adianta o preço iniciar a semana e um forte movimento de correção dessa última perna, tá? Até podemos ter sim um movimento corretivo, formar um novo padrão aqui para vir buscar
esse alvo inicial, ok? Como nós estamos trabalhando gráfico diário, é sempre, né, mais a longo prazo a busca desses alvos potenciais, desses padrões. Um e-mail que eu recebi essa semana de uma pessoa perguntando se ele pode fazer a combinação. Tá? Até porque, combinação entre as moedas, até porque as moedas que nós analisamos ela indexada ao dólar, tá? Então aqui nós temos, não é um par de moeda e sim uma moeda, porém ela está indexada ao dólar. Mas nada impede da gente estar fazendo combinação de moedas, né? Que foi a pergunta que ele fez. Por exemplo, nós temos aqui o AUD como compra, né? E o NZD como venda. Então nós podemos combinar esse par de moeda, pegar o AUD NZD, então nós pegamos o AUD e o NZD. E para essa semana nós vamos buscar venda. Tá? Nós podemos observar que as semanas anteriores nós temos o AUD comprado, nós estamos buscando compra, e o NZD também era vendido, ele estava vendido. Vendido semana retrasada, nessa semana. Então, qual que seria a expectativa de movimento do preço do par de moedas AUD NZD? De alta. Ou seja, um fortalecimento do AUD e uma fraqueza do NZD. Vamos para o gráfico para analisar isso. Aqui, AUD NZD. Gráfico diário. E nós temos, já vimos lá que 3 semanas, 4 semanas atrás, era uma expectativa de fortalecimento do AUD e o enfraquecimento do NZD. Então, nós buscaríamos o quê? Uma compra desse par de moeda. Ok? Vamos ver o gráfico semanal. O gráfico semanal nós temos níveis de resistência importante. A semana ainda continua comprado o AUD e vendido o NZD. Então, neste par de moeda, nós estaremos buscando o quê? Compra, AUD NZD, compra, ok? Com base nesse relatório. Então, vocês podem fazer a combinação. Ainda não foi para o site da Unitrader, mas em breve vocês vão ter esse relatório, ou melhor, já o resultado, né, já resumido aqui, porque não tem o porquê vocês estarem analisando, eu já faço todo esse trabalho, na verdade já está todo automatizado, porque eu automatizei essa planilha. Vocês vão ter este resultado os alunos que acompanham, vai ter a área de membros lá, vai ter esse resultado. Também vou colocar resultado em pontos para a gente fazer um acompanhamento semanal, que não é nenhum tipo de estratégia, como já expliquei, mas vocês vão ter esse relatório e vocês podem fazer a combinação que vocês melhor acharem para buscar naquela semana, ok? Em pares de moeda. Bom, termino por aqui, pessoal, a análise da semana. Espero que você tenha gostado. Não deixe de visitar o site da Unitrader, unitrader.pro.br. Lá nós temos bastante conteúdo gratuito sobre o mercado financeiro, temos o conteúdo premium também. E fique à vontade para estar entrando em contato, qualquer tipo de informação que você deseje. Um forte abraço e até a próxima semana.